Pode pá. Então, gente, vamos lá. Dando sequência da aula anterior, só fazer esse exercício aqui, tá? Esse exercício da letra A. Então, pede para a gente, com relação a esse ponto O aqui, determinar o momento da força, beleza? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber, a gente precisa entender, tá? Antes da gente resolvê-lo, se o giro vai ocorrer no sentido horário ou se o giro vai ocorrer no sentido anti-horário. Então, a gente vai primeiro fazer uma análise, ok? Fazendo a análise, se a gente aplicar uma força aqui nessa extremidade da porta com relação ao ponto O, o giro vai ocorrer no sentido anti-horário ou vai ocorrer no sentido horário? Qual o sentido que vai ocorrer? No sentido anti-horário, com relação ao ponto O, ou no sentido horário? É notório, né, que no caso aqui a porta estaria abrindo. Então, se a porta está abrindo com relação à dobradiça, ela vai estar ocorrendo no sentido anti-horário. Então, momento, ele é calculado como sendo força vezes deslocamento. Haja vista que a gente já mencionou que esse deslocamento tem que ser em forma de giro. O giro vai ser no sentido anti-horário. Então, a gente vai conseguir abrir a porta, que a gente vai estar abrindo, ok? Então, partindo desse pressuposto aí, a gente calcula o momento. O momento, ele vai ser igual. O exercício fala que é para considerar em todas as situações a força igual a 20 newton e o deslocamento é 1. Então, né, melzinho na chupeta. O momento dessa força vai ser o momento de 20 newton vezes metro. Só isso, tá? É questão só para a gente identificar aqui mesmo, beleza? Então, a porta abriu, sentido, o sentido foi no sentido, vai ser no sentido anti-horário. Porta fechou, até denominar isso aqui, ó. Porta abriu, sentido anti-horário. Se a porta fechou, para essa situação, óbvio, né? Vai ser sentido horário. E como a gente definiu no slide anterior, sentido anti-horário, o sinal do momento, ele vai ser um sinal positivo. No sentido horário, o sinal do momento, ele vai ser um sinal, negativo. Então, aqui, por isso que ficou 20, ok? Então, ainda com relação ao exercício 1, tá? Porém, esse exercício 1 agora, a gente quer saber a letra B. Como que a gente vai saber a letra B? A ideia é a mesma, tá, gente? A distância da barra até a dobradiça é uma distância de 1 metro, só que no caso do exercício anterior, a força estava vertical para baixo aqui na nossa configuração. Nesse caso aqui, a nossa força está horizontal para frente. Nós sabemos que momento, ele é calculado como sendo quem? Igual a força vezes deslocamento. Primeira pergunta, quanto vai valer o momento da força nessa situação descrita aqui? Quanto vai valer o momento da força? Quanto vai valer o momento da força? Zero? Zero. Por que zero, Ana? Porque a força não vai girar nada, não. Exatamente. Ou seja, conforme a gente já tinha destacado, né, anteriormente, para que haja momento, é necessário que haja giro. Imagina se eu ficar empurrando a porta aqui, ela não vai girar nem no sentido horário, nem tampouco no sentido anti-horário. Então, qual que é a conclusão que a gente pode ter aqui? Que esse momento ele vai ser um momento nulo, ele vai ser igual a zero. Por quê?
A primeira condição para que haja momento é que se haja a ação de uma força. A segunda condição, que essa força provoque no corpo extenso e não no ponto material, porque vai haver translação e rotação, que provoque nesse corpo um giro, pelo fato de haver a denominada rotação. Então, neste caso, independente de quanto é o valor da força, independente de quanto a distância da porta, a largura da porta, no caso aqui, o momento vai ser zero pelo fato de não ter ocorrido o giro. Ah, professor, mas eu apliquei força, independente, né? Eu posso aplicar força na parede lá, mas eu não vou conseguir nem empurrá-la para frente, nem tão pouco para trás, e muito menos girá-la. Então, essa é a explicação plausível para a letra B. Ok? Nossa, o que que eu fiz? Pronto. Desfiz de novo. Na letra C, tá? É a mesma ideia. Forças, tal, 1 metro da porta. Então, a porta continua tendo 1 metro. Então, a distância dela aqui até a dobradiça é de 1 metro. Só que, no primeiro caso, a força foi aplicada na extremidade oposta da dobradiça. Nesse caso aqui, foi aplicada no mesmo sentido da dobradiça, então óbvio que não ia haver o giro. E nessa terceira situação, a gente vai estar aplicando nem no meio, nem em nenhuma das extremidades. A gente vai estar a 60 centímetros da dobradiça, então está sobrando 40 para cá. Primeira coisa, é possível que haja momento? É a primeira pergunta. É possível haver momento ou não? É. É. Por que que é? Porque vai haver a possibilidade de giro. A força está aqui. A distância do ponto, que no caso a dobradiça até a força, tem aqui 60 centímetros. E aí, quanto que vai ser o nosso momento? Então, a primeira pergunta é, há a possibilidade de haver momento? Sim. A segunda pergunta é, esse momento, o giro vai ocorrer no sentido horário ou no sentido anti-horário? No sentido horário ou no sentido anti-horário? No sentido horário. Agora é como se a porta estivesse aberta e a gente vai fechá-la. Então, o giro vai ocorrer aqui, ó, com relação à dobradiça. Então, a porta fechou. Esse momento vai estar no sentido horário. Se é no sentido horário, o sinalzinho do momento é um sinal negativo. Então, o momento vai ser a força 20 vezes 0,6. Por quê? A unidade de medida é Newton vezes metro, e não Newton vezes centímetro. Então, o momento da força ele vai ser igual 20 vezes 0,6 dá quanto? 20 vezes 0,6. 2 vezes 6, 12. Então, 20 vezes 0,6 vai dar menos 12. Por que que vai ser menos 12? Pelo fato de o giro ter ocorrido no sentido horário. Ok? Não existe a questão letra D, mas vamos supor que a gente invente a aqui agora. A gente vai pegar essa força aqui e vai aplicá-la aqui. Quanto vai ser meu... Opa, Oi? não deveria ser maior do que o outro? Maior do que o outro? Por quê? Do que a letra A? Pensa comigo. Oh, meu Deus. O que que eu fui mexer com esse trem aqui? Aqui, ó. Deixa eu tentar achar esse trem. Aí. Vamos lá. Nossa, tá de brincadeira. Pronto. Vamos lá. Por que que ele é menor ao invés de ser maior, né? Reparem que só o sinal é negativo. O momento é 12 newton por metro e o outro é 20 newton por metro. Lembra que eu perguntei lá na chavinha de roda, se eu aplico a força aqui para dentro ou se eu aplico a força aqui para fora? Reparem que a força é a mesma. Eu apliquei uma força aqui de 20 newton e eu apliquei essa mesma força aqui de 20 newton. Porém, aqui a distância ela é menor. Então, o meu momento
né, a possibilidade de giro também ele é menor. Aí quando eu afasto ele daqui, ó, lembra quando a gente colocou o cano, a gente tem uma possibilidade de giro um pouco maior. Porque o que é momento? É a possibilidade de giro. Quando que eu vou ter um momento maior? Quando a distância com relação ao ponto considerado for maior. Então, na primeira, a distância do ponto era 1 metro. Nessa terceira, a distância do ponto, ele diminuiu. Então, eu fui mais próximo do ponto. Então, a possibilidade de não obter êxito é muito maior, porque o momento ele vai diminuir. Se a gente pegar pela definição, o que é momento? É a capacidade de giro. Qual que é a maior facilidade? Eu afastar do ponto ou eu aproximar do ponto? A maior possibilidade do giro é quando eu afasto. Então, se eu afastei, é porque o meu momento ele é maior. Então, reparem que na primeira deu 20 e nessa outra aqui deu 12. Porque a probabilidade de eu conseguir girar aqui é muito menor do que quando está afastado. Entendeu? Entendi. Ou não, Eu tinha entendeu? trocado. É, porque o que acontece? O momento, a gente tem que pegar pela definição, é a capacidade de giro. Se eu tenho mais facilidade em girar, quer dizer que meu momento é maior. Mas se eu encontro uma dificuldade maior para girar, pode ser que eu consiga o giro, mas pode ser que não. Então, o meu momento, em tese, ele diminuiu. Tanto que, se eu pegasse, por exemplo, aqui, ó, e colocasse em 50 centímetros, na metade da barra, ocorreria o giro, só que o momento seria ainda menor. Porque ao invés de dar 12, daria 10. Então, quanto mais próximo eu for chegando aqui do ponto O, a probabilidade de eu conseguir girar aqui é muito menor. Vamos supor que aqui está em 20 centímetros, então 0,2. Aqui daria 4 newton por metro. Vai chegar um momento que eu vou chegar aqui, ó, no próprio ponto O. O que vai acontecer quando eu chego no próprio ponto O? É impossível haver o giro. Por que é impossível haver o giro? Porque a distância é zero. Então, o valor da força 20, que multiplica zero, vai dar um momento igual a zero. Então, a capacidade, a probabilidade de giro, ela é nula. Entendeu? Perfeitamente. Que era a questão que eu ia falar, né? A letra D. Se a gente colocasse quanto mais próximo do ponto zero, menor é a probabilidade de giro. Então, se não ocorrer o giro, é sem chance de ter havido o momento. Beleza? Show de bola. Então, vamos lá. Dando sequência aí, tá? Que é o que a gente tinha falado naquela hora, que é a ideia do binário, tá? O que é o binário? Vamos tratar da ideia de quando, por exemplo, a gente abre ou fecha uma simples torneira. Agora já não é mais um movimento de abre e fecha uma porta, ou parafuso e desparafuso um parafuso. Agora é abrir uma torneira, fechar uma torneira. Então, se a gente abre ou fecha uma torneira, a gente está aplicando em pontos diferentes do mesmo corpo forças paralelas e opostas. Isto é, na mesma direção e mesma intensidade, porém em sentidos opostos. Então, aqui, ó, eu posso fazer o giro ocorrer nesse sentido, eu posso fazer o giro ocorrer nesse sentido. Reparem que a intensidade, o meu movimento, né, a força que eu estou aplicando, ela é a mesma para essa vermelhinha e ela é a mesma para essa vermelhinha. Elas têm mesma direção, repara que a direção é a mesma, elas têm a mesma intensidade, porém elas têm sentidos opostos. Já não é mais aquele movimento de abre e fecha, parafusa e desparafusa. Então, quando isso ocorre, né, o sistema, no caso do binário, ele é constituído por duas forças de mesma intensidade, mesma direção e sentidos contrários, mas cujas linhas de ação estão separadas por uma distância, já não é mais Dzinho, e sim uma distância Dzão, chamada de braço, que é o que constitui o binário. Se a gente parar para pensar, ó, voltando no exercício que a gente acabou de fazer, nós tínhamos 3 situações onde aplicava-se a força nesse ponto, aí posterior a isso, eu não quero aplicar aqui mais, eu quero aplicar aqui nesse ponto,
e eu quero aplicar aqui a 60 centímetros do ponto. No caso do binário, não, a gente não tem essa opção. Queira a gente ou não, a gente vai estar sempre aplicando duas forças paralelas entre si, de mesma intensidade, reparem que de mesma direção, porém em sentido oposto. Eu giro aqui, mas ao mesmo instante eu estou girando para cá. Então, nesse caso, a forma de calcular o momento é a mesma, força vezes deslocamento, só que agora é o deslocamento do braço. Então, a única diferença de binário para momento de uma força é essa. No caso aqui, a gente não vai ir além disso, a gente não vai esmiuçar, né, como um português mais prudentino. A gente vai parar por aqui, porque mais adiante, né, para quem continuar dando sequência, vai ver aquela ideia de centro de massa, isso tudo vai ser estudado de novo, tá? Esse binário, isso aqui também recebe o nome de torque. Binário e torque é a mesma coisa. Então, vocês vão ver falar muito de torque. Principalmente quem for para a área de engenharia, essas matérias aí, vai falar muito disso, ok? Então, a conclusão que a gente pode tirar, né, de tudo que a gente falou até então, lá no início, nos primeiros slides, eu coloquei para vocês que para que haja equilíbrio de corpo de um ponto material, basta a gente falar que vai haver uma translação, e havendo translação, para que haja equilíbrio, o somatório das forças que atuam sobre o corpo é igual a zero, é nulo. No caso, né, do mesmo equilíbrio estático, mas não mais no equilíbrio de translação, e sim no equilíbrio de rotação, que no caso é o equilíbrio do momento, se a gente quiser saber se o corpo está ou não em equilíbrio, basta a gente garantir que o somatório dos momentos seja igual a zero. Quando que eu vou ter um somatório dos momentos igual a zero? Que é a situação que a gente definiu lá atrás, né? Aqui, ó. Se, quando eu somar esse momento 1 com esse momento 2, com esse momento 3, e o resultado disso aqui tudo der zero, e por que que é possível dar zero? Porque o giro aqui pode ocorrer no sentido horário, e o giro também pode ocorrer no sentido anti-horário. Agora, imagina que a gente não tivesse essa terceira situação, que a barra fosse até aqui. Seria impossível garantir que o momento aqui seria nulo. Por quê? Tanto a força 1 me daria um momento com sinal negativo, tanto a força 2 me daria um momento com sinal negativo. E menos com menos, né, a gente não teria como obter zero jamais. Da mesma forma, se fosse positivo, positivo, da mesma forma a gente não conseguiria obter zero. Então, garantia que nós temos de conclusão é que o somatório das forças que atuam no corpo é igual a zero, condição de equilíbrio para um corpo num ponto material, que é o equilíbrio de translação. E segunda garantia que nós temos é que no caso do momento, tá? Para que a gente tenha um equilíbrio, é necessário que a resultante dos momentos que atuam sobre um corpo seja nulo, ou seja igual a zero. Isso ocorre para o equilíbrio de rotação. Ok? Dúvidas? Perguntas? Por hora nada? Ok. Então, partindo desse pressuposto, a gente vai... Então, ainda pegando o gancho, né, e dando sequência naquilo que a gente tinha tratado, tá? A gente só vai continuar aqui agora, beleza? Opa, não sei por que esse trem passou sem minha ordem. A gente agora já acabou de falar nas aulas anteriores, equilíbrio estático dos fluidos, que ocorre com líquidos e ou gases. Nessa aula de hoje, a gente falou sobre equilíbrio estático dos sólidos. Vimos que ocorre o equilíbrio estático dos sólidos para um ponto material, isto é, equilíbrio de translação, e para um corpo extenso, ou seja, para um equilíbrio de rotação, que é onde há momento, há torque, binário, entre outras situações. Então, a gente vai falar agora da conservação da quantidade de movimento. Então, a conservação da quantidade de movimento, quem vos fala sou eu, né, Paulo Oliveira, do canal nosso PS7 Física. Quem quiser seguir, eu pedi os coleguinhas para seguir, a gente seguir não, né, se inscrever, a gente vai ficar bastante feliz, tá? Divulgar, agradecer desde já. E aí a gente vai começar
a falar um pouquinho sobre quantidade de movimento, tá? E daí, antes da gente começar a falar de quantidade de movimento, eu vou deixar nessa primeira tela, só para a gente discutir uma coisa aqui que martela na nossa cabeça. O movimento, né, é algo tão interessante para a gente que a gente tem vários tipos de movimento. Movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado, movimento circular uniforme, entre outros. Né? Movimento de queda livre, lançamento vertical, lançamento oblíquo, tudo resulta em movimento. Mas, se a gente parar para pensar e a gente recapitular lá no nosso início do ano, nós falávamos muito sobre movimento. E aí nós definimos movimento, alguém recorda, como sendo o quê? O que é movimento? Alguém lembra? Alguém recorda do que vem a ser movimento? Alguém? Enquanto vocês vão pensando aí, ó, vou fazer uma situação aqui agora. O que é movimento? Primeira coisa, então, o que é que nós estudamos? A primeira coisa que nós estudamos é o que é movimento, não, né? Movimento. Foi a primeira pergunta que surgiu. Posterior a isso, surgiu lá nas leis de Newton o que causa movimento. E surgiu mais uma dúvida agora para a gente aqui. Qual a quantidade de movimento? Então, isso aqui não estava no script, mas a gente acrescentou agora. São 3 perguntas que necessitam ser respondidas. O que é movimento, o que causa movimento e qual a quantidade de movimento? Alguém se habilita a falar para a gente o que é movimento? É a mudança de posição? Exatamente. Ô Ana, vocês estão vendo a tela, né? Sim. Ok. Então, é a mudança de posição. A primeira pergunta está respondida. Movimento é quando altera a posição em função do tempo. Em outras palavras, nós definimos movimento quando o corpo adquiria velocidade. Se tem velocidade diferente de zero, o corpo está em movimento. Se tem velocidade igual a zero, o corpo está em repouso. Então, o que é movimento, a gente já sabe, né? Que é quando a alteração de quê mesmo? A alteração de posição. E essa alteração de posição ocorre em função do tempo. A segunda pergunta, já sabemos o que é movimento, agora a segunda é o que causa o movimento. Eu sei que movimento é variar a distância em função do tempo, mas o que faz com que haja essa variação de movimento em função do tempo? Deus quis assim? Lógico, também, né? Deus quer todas as coisas por querer de Deus, mas vamos deixar a teologia um pouco de lado e vamos tentar voltar para cá. Além de Deus querer, o que causa o movimento? Força? Força. Exatamente. O agente físico capaz de parar, movimentar ou deformar um corpo. Então, o que é movimento? Variar a distância em função do tempo. Mas imagina se a gente tem essa caixinha aqui e ela está em repouso. Eu quero colocá-la em movimento. Se eu só ficar olhando para ela, é impossível que ela entre em movimento. Por quê? O somatório das forças que está atuando sobre ela aqui é nulo, está fazendo com que ela permaneça, além de repouso, em equilíbrio. Mas se eu quiser tirá-la do estado de repouso e mesmo mantendo em equilíbrio, isso só é possível se eu exercer uma resultante de força sobre ela. Então, o que causa o movimento é a ação de uma força. E agora, a terceira pergunta, ela vai ser respondida a partir de agora. Se a gente já sabe o que é movimento, que é variar a distância em função do tempo, nós já sabemos o que causa o movimento, que é a ação de uma resultante de forças. E agora a gente precisa saber qual a quantidade de movimento. Então, a gente sabe o que é,
o que causa, e agora a gente pode calcular a quantidade, que tanto de movimento que ocorreu. Isso é possível, né? Eu sei o que é, eu sei o que causa e qual a quantidade. Então, define-se, né, a quantidade de movimento e a velocidade terão a mesma direção e o mesmo sentido. É a primeira situação que nós temos. A direção e o sentido da quantidade de movimento e da velocidade são as mesmas. Se eu aplicar uma força horizontal para frente, o meu corpo vai mover com uma velocidade horizontal para frente. Não há a possibilidade da minha quantidade de movimento estar horizontal para trás ou simplesmente vertical para cima. Ela tem que ocorrer na mesma direção e no mesmo sentido. Então, primeira coisa, novamente voltando às 3 perguntas. O que é movimento? Então, esse corpinho vermelho que está em repouso, e eu quero fazer com que ele adquira velocidade. Isto é, que ele entre em movimento. Para ele entrar em movimento, ele tem que sair dessa posição 1 aqui e chegar, por exemplo, até aqui na posição 2. Por quê? Variou a distância em função do tempo, adquiriu velocidade. Mas isso só ocorreu porque algo ou alguém exerceu uma força sobre ele. Então, teve o que causou. E daí a gente pode calcular a quantidade. Por quê? Todo e qualquer corpo denominado como sendo matéria, né? Nós sabemos que matéria é o que possui massa e ocupa lugar no espaço. Então, isso aqui ocupa uma massa m que adquiriu uma velocidade. Se eu quiser saber qual a quantidade de movimento que esse corpinho aqui de massa m ao adquirir uma velocidade tem, basta eu fazer o produto dentro dessas duas grandezas. A massa do corpo pela velocidade ao qual ele adquiriu. Então, a quantidade de movimento ela é definida como sendo massa, tem um massa aqui, tá? Vezes velocidade. Não apareceu, tá? Mas aqui em cima no Qzinho tem uma setinha, e aqui em cima no Vzinho tem uma setinha, e aqui em cima do Mzinho não tem nada, porque a massa é uma grandeza escalar, quantidade, movimento e velocidade são grandezas vetoriais. Depende da direção e do sentido. Por que a massa ela é escalar? Se eu coloco o bloquinho apoiado igual está aqui na horizontal ou apoiado na vertical, independente da direção, independente do sentido, o valor da massa será o mesmo, não vai haver influência nenhuma. No sistema internacional de unidade de medida, a unidade de medida de quantidade de movimento é o mais óbvio possível que pareça ser. Quantidade de movimento, massa desse corpinho aqui, que ao sofrer a ação de uma força entrou em movimento adquirindo uma velocidade V. Então, massa, quilograma, vezes velocidade, metros por segundo. Então, a unidade de medida de quantidade de movimento é quilograma vezes metro por segundo. Dúvida com relação do qual a quantidade agora? Já sabemos o que é, já sabemos o que causa e já sabemos como calcular a quantidade de movimento. Então, as 3 perguntas na tela anterior foram respondidas nesse primeiro slide aqui. Então, ó, quando que um corpo está em movimento? Quando ele varia a distância em função do tempo. Então, saiu desse ponto, chegou até aqui, por exemplo. Mas isso só ocorreu porque teve que alguma coisa causar esse movimento, que é a ação da resultante de forças. A partir daí, esse corpo de massa m sofreu a ação de uma força, adquiriu velocidade e, consequentemente, foi possível calcular quanto de movimento ocorreu de sair desse ponto 1 aqui até esse ponto 2. Ah, professor, mas se eu for aumentando a distância aqui e a velocidade for aumentando ou diminuindo, a quantidade de movimento altera? Altera, ok? O que a gente nunca pode esquecer? Que a direção e o sentido das duas grandezas, quantidade, movimento e velocidade, são as mesmas. Reparem que não aparece massa aqui, porque massa é grandeza escalar. Partindo desse pressuposto, tá? A gente pode ir para o impulso de uma força. Aí, como assim, gente? Já acabamos de ver uma coisa e já estamos pulando para outra. Sim, porque voltando no slide anterior, o que causa o movimento? Força. Só que essa força proporcionou ao corpo, tá? Que ele deslocasse do ponto 1 até o ponto 2, adquirindo uma velocidade. Mas essa velocidade, ela foi adquirida porque ao sair do ponto 1 e chegar ao ponto 2, ela teve que percorrer uma distância em um dado intervalo de tempo.
Então, sofreu a força, essa força fez com que o corpo adquirisse velocidade, mas essa velocidade ela só ocorreu até o momento de um dado intervalo de tempo ao qual ainda havia a ação da força. No caso aqui desse segundo slide, que é o impulso de uma força, a ideia é basicamente a mesma. Então, vamos recapitular aqui. Ó. Esse corpinho azul ele tem massa M. Primeira coisa, ele está em repouso. Eu quero tirá-lo do repouso. Então, se eu tirei do repouso, é porque eu apliquei uma força. Essa força fez com que esse bloquinho de massa M adquirisse uma velocidade em um dado intervalo de tempo. Δt aqui. Por que que isso ocorreu? Porque houve um impulso. O impulso, assim como forças, são também grandezas vetoriais e o intervalo de tempo é uma grandeza escalar. No Sistema Internacional de Unidade de Medida, a unidade de medida de impulso é Newton vezes segundo, porque a unidade de medida de força é Newton, a unidade de medida de tempo é segundo. Então, Newton vezes segundo. O que que difere essa situação aqui agora da situação anterior? Que na situação anterior, a força, eu tinha que ficar mantendo a força constante até o momento que eu queria empurrar o bloco, porque existe atrito. Então, vai chegar um momento que ele vai parar. Se eu parar de aplicar uma força, o bloquinho, consequentemente, vai parar. O impulso, ele vem com a ideia de só impulsionar, dar uma forcinha para aquilo ocorrer e deslizar. Vamos supor, né? Tem uma pessoa que está numa cachoeira e está naquele chove no molho. Vou entrar, não vou entrar, vou entrar, não vou entrar, e está lá na beirada da cachoeira, chegou um amigo e dá um empurrão. A pessoa vai pular, queira ela ou não. Por quê? Ela sofreu uma impulsão do amigo. Então, para que haja impulsão, para que haja a grandeza impulso, primeira coisa, tem que haver a ação de uma força. E essa força, ela tem que atuar em um dado intervalo de tempo. Então, aqui apliquei a força nesse ponto 1 aqui, onde o tempo era 1, e vou chegar até esse ponto 2, onde o tempo é o 2. Para essa situação, o meu impulso vai ser a força que foi aplicada vezes o intervalo de tempo ao qual esse corpinho de massa M permaneceu em movimento. Beleza, joinha? Então, partindo desse pressuposto aí, tá? A gente vai entrar no teorema do impulso. Ixi, complicou. Como assim teorema do impulso? Reparem que nas duas situações, para que haja quantidade de movimento, tem que haver força. Então, consequentemente, se a força ocorrer em um dado intervalo de tempo, que é o que sempre vai ocorrer, então, havendo quantidade de movimento, existirá também impulso. Não tem como eu falar de quantidade de movimento sem, paralelamente, falar de impulso. O teorema de impulso ele vem para unir essas duas coisas, para mostrar que os dois estão, sim, lado a lado. Então, o impulso e quantidade de movimento, né, eles estão andando lado a lado. E se a gente parar para pensar, se o impulso é força vezes intervalo de tempo, e quantidade de movimento é massa vezes velocidade, então I é igual a quê? Ou seja, a intensidade do impulso tem que ser igual à variação da quantidade de movimento. Eu já tinha uma quantidade de movimento, tinha um corpo em movimento, e eu vou e empurro esse corpo, ele vai continuar em movimento, só que ele vai ter a sua velocidade alterada. Então, a quantidade de movimento também vai sofrer uma alteração. Então, é como se a pessoa que já estivesse escorregando, e eu venho e aplico uma outra força, que é onde entra a ideia do teorema do impulso. O impulso da força resultante no intervalo de tempo é igual à variação da quantidade de movimento do corpo no mesmo intervalo. Isto é, o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Se eu não tenho quantidade de movimento, o meu impulso é zero, porque não houve ação de força. Se eu não tenho impulso, a minha quantidade de movimento também é zero, porque se eu não apliquei força, como que eu vou movimentar o corpo? Que é o que causa o movimento, então não vai existir. Então, considere um corpo de massa M, que é essa descrita aqui, tá, gente? Isso aqui está representando essa situação, um corpo
de massa m que se desloca em uma superfície horizontal com uma velocidade inicial v0. Ele já vem deslocando, então essa velocidade inicial ela é diferente de zero. Em um certo instante, passa a atuar nele uma força resultante de intensidade F durante um intervalo de tempo ΔT. O impulso produzido I pela força é igual a... Aí que entra. Por que a gente chegou naquela informação que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento? Vamos trabalhar com tudo que a gente já estudou até hoje. Como que calcula força? É massa vezes aceleração. Mas o que apareceu aqui? ΔV sobre ΔT. Quem é esse ΔV sobre esse ΔT aqui? Isso aqui nada mais é do que a aceleração. Então tá aqui, ó. Força é igual a massa vezes aceleração. A gente não está mudando nada. Então, força é igual massa. Como está em ΔV, delta na física é sempre final menos inicial. Velocidade final menos velocidade inicial sobre ΔT. Ok? Então, colocando a massa em evidência, multiplicando cruzado, esse vezes esse vezes esse. Força vezes ΔT, força vezes ΔT. É igual massa vezes V0, massa vezes VF menos V0. Então, nós vamos ter que força vezes intervalo de tempo é igual massa vezes velocidade final menos massa vezes velocidade inicial. Massa vezes velocidade final menos massa vezes velocidade inicial. O que apareceu aqui? Força vezes intervalo de tempo. O que é força vezes intervalo de tempo? É impulso. E o que apareceu aqui? Massa vezes velocidade. O que é massa vezes velocidade final? É a quantidade de movimento final. O que é massa vezes velocidade inicial? É a quantidade de movimento inicial. Então, a gente pode garantir que o que está escrito aqui é o mesmo que está aqui na caixinha. Impulso é igual quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. O que é quantidade final menos inicial? É o ΔQ, variação da quantidade de movimento. Observação, o teorema do impulso é válido para qualquer que seja a resultante das forças, sendo ela constante ou variável. Por que tem essa observação? Porque tudo que a gente estava falando, tanto de quantidade de movimento quanto de impulso valia para uma força constante. Aqui não, tá bom? Então, o impulso, ele é Newton vezes segundo e quantidade de movimento é quilograma vezes metro por segundo. Então, qual que é a garantia que nós podemos ter? Se impulso é igual à variação da quantidade de movimento, então Newton vezes metro por segundo é igual a quilograma vezes metros por segundo. Então, apareceu impulso, aí eu coloco Newton vezes segundo, mas se eu quiser colocar quilograma vezes metro por segundo, eu também posso, ok? E ainda com relação ao teorema do impulso, isso significa que o impulso é a variação da quantidade de movimento. Como que a gente define quem vai ser o final, quem vai ser o inicial? Isso é trabalhando de forma geométrica, onde eu tiver um módulo aqui maior, né? A quantidade de movimento final menor que a quantidade inicial. Por quê? Assim como a quantidade de movimento, o impulso também não admite valor negativo. Ok? Então, gente,